Um pouco sobre a lei da atração, falar um pouco sobre aquilo que a gente tem vontade de realizar, sobre aquilo que a gente tem vontade de ter, aquilo que a gente tem vontade de viver e que muitas vezes a gente nem sabe como começar, a gente nem sabe como iniciar esse processo tão bonito, tão forte e tão profundo como é a lei da atração. A gente viver aquilo que a gente tem vontade de viver, ter aquilo que a gente tem vontade de ter, sorrir, ser leve, ter uma vida leve, uma vida da qual a gente desejou ter. E eu tenho um pouco esta vida da qual eu desejei durante muitos anos ter. Durante muitos anos, gente, eu sonhei muito em viajar. Eu achava que era uma das coisas mais impossíveis que poderia existir, era viajar, conhecer o mundo. Porque eu vim de uma realidade muito diferente. Eu vim de uma realidade de muita escassez, de muita falta. E quando eu casei, em 2005, a primeira coisa que eu fiz antes de casar foi começar a viajar. Antes de casar, eu conheci alguns locais. E, bom, gente, eu vou contar para vocês em um outro vídeo da primeira vez que eu estive na Alemanha e da qual eu conheci vários locais através de uma alemã. Então, acho que a vida já estava traçado, o meu destino já estava traçado, sendo que eu não sei o motivo, eu não sei o porquê que eu não aceitava. Era como se eu estivesse fazendo algo de errado contra a minha família, contra as gerações passadas, na qual sempre viveram na escassez. E eu passei a ter uma vida diferente, mas eu comecei a buscar a escassez. A minha cabeça, algumas vezes, voltava para aquele mundo da escassez e eu acabei vivendo a escassez. Mas o que eu quero neste vídeo é falar sobre a lei da atração. Aquilo que você tem vontade de ter, aquilo que você coloca suas energias para que aconteça. E hoje estamos mais uma vez em Chipre, na ilha de Afrodita. E tá tocando agora a bossa nova, gente. Um tema, então tá certo falar sobre isso. Está tocando agora a bossa nova. E eu assisti alguns filmes na sessão da tarde, quando era possível, quando não tinha televisão em casa. E sempre gostei da mitologia grega, fala sobre tudo dessas coisas. Em 2017, foi a primeira vez que eu estive aqui, não nessa região, que estamos na região aqui de Limassol, mas em uma outra região, da qual eu tirei muitas fotos, mais de 2.000 fotos. Foi ali que eu comecei a fazer vídeos, a ter vontade de falar sobre a lei da atração, a ter vontade de falar sobre sonhos, sobre realizações de desejos. E quando retornamos à Alemanha, todas as fotos se apagaram, porque eu fui atualizar o celular e eu não sei o que houve. Todas as fotos foram apagadas. Coisas que acontecem na vida. E depois de algum tempo eu descobri o porquê que aconteceu aquilo, porque eu não estava preparada. Eu não aceitava as bênçãos que Deus me dava. Eu lutei, eu trabalhei, eu desejei tudo aquilo que eu vivia, mas como eu via que as pessoas que eu amava, que eu amo, não viveram aquilo que eu vivia, eu me boicotava. Eu achava que eu não era merecedora.
Então eu queria fazer parte daquela vida da qual as pessoas que eu amava, que eu amo, elas viviam. Então eu queria voltar, então eu ficava naquela, é, eu mereço, eu vou fazer, eu vou sonhar, eu vou. E quando eu conquistava, e eu via que aquelas pessoas da qual eu voltava ao passado, eu queria ficar junto com elas. E não era porque eu queria, era automático, era emocional. Era coisa que a gente tem que trabalhar muito no nosso emocional, muito na terapia. Eu trabalhei muito, muito na terapia sobre isso. Eu desejei tanto, gente, tanto, tanto conhecer. Eu nem sabia, na época, que toda aquela história da mitologia, da deusa do amor, era aqui na Ilha de Chipre. Simplesmente eu assistia aos filmes, eu lia nos dicionários, nas enciclopédias. Eu lembro só que tudo eu escrevia. Eu escrevia viver aquilo, eu escrevia conhecer, eu vivia escrevendo estar naqueles locais. Isso eu tinha 7 anos, 8, 10. Eu vivia sentada, encolhidinha no sofá verde, idealizando daquilo que eu queria viver. E eu passei a viver, a partir dos meus 35 anos, eu passei a viver tudo aquilo que eu tinha desejado na minha vida. E um dos desejos foi conhecer toda a mitologia grega. E estou aqui mais uma vez. E falar sobre a lei da atração é isso, gente. É você se transportar em alguns locais que você deseja conhecer. É você se transportar na vida que você quer ter. Eu vou contar uma coisa. Não tínhamos sofá, não tínhamos nada na nossa casa. E eu dormia tendo certeza que eu teria uma sala chique, elegante, bonita, perfumada. Eu idealizava aquela sala. Era como se eu estivesse naquela sala. Eu ia dormir vivendo naquela sala. Dormíamos todo mundo junto. Então eu idealizava ter uma cama, ter um quarto cheiroso, bonito. E quando eu conquistei tudo isso através do pensamento positivo e uma coisa, a gratidão. Eu sempre fui muito grata, apesar de viver nesse vai e vem, de conquistar muitas coisas e depois achar que eu não era merecedora, mas eu estava sempre ali, sendo grata por tudo. Gente, eu quero ser muito, eu estou sendo muito verdadeira com você aqui do meu canal. Eu não quero chegar aqui para você e falar, eu conquistei eu isso, eu aquilo, sem falar para vocês o que realmente passava aqui dentro de mim. Que nós somos seres humanos, somos cheios de falhas, defeitos, qualidades, somos repletos de coisas boas e coisas não tão boas. Todos nós temos. E eu não quero chegar aqui no meu canal e simplesmente chegar e falar, eu passei a viajar, eu passei a conhecer artistas, eu passei a isso, eu passei aquilo, eu passei aquilo outro, sem falar para vocês os perrengues, as tristezas, os desafios que eu tive que enfrentar, os desafios que eu ainda enfrento. Apesar de tudo, eu enfrento ainda muitos desafios. Meu marido agora está lá no quarto, tendo uma reunião, que é um clube, que eu não vou falar o nome, agora estamos na época da Copa. Um clube contratou a empresa, chamou a empresa, e o clube está querendo que meu marido crie uma cabine para os jogadores. Então, deixei tudo preparado lá para ele fazer a reunião.
Eu disse, não, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, enquanto eu estava lá ouvindo meu marido conversar com grandes empresários, até com técnico dessa seleção, do que eles estão querendo, então eu fiquei assim, poxa, foi isso que eu quis viver na minha vida. Eu quis conhecer pessoas importantes, pessoas chiques, pessoas assim. E eu passei a conhecer tudo isso, passei a viver tudo isso, mas eu sempre me escondi, sempre quis me esconder, sempre achava que eu estava fazendo algo de errado e eu vi que não estou fazendo nada de errado. Continuo seguindo, continuo trabalhando, realizando sonhos. Para quem não sabe, meu marido ele é designer de aparelhos estéticos, da qual ele ganhou um prêmio de melhor ideia, de melhor máquina, de melhor cabine em 2023 em Dallas, nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, no Brasil, com a minha família, com os amigos na escola, eu era chamada de feia, de bruxinha, que eu não ia casar, que eu não ia conquistar nada. Qual era o homem que iria casar comigo? Qual era o homem que um dia iria se interessar por uma menina como eu era? Cabelo vermelho, cheia de manchas, pessuda, nariz esquisito, magra, muito magra, falava baixinho. Eu ouvi até uma pessoa falar assim, se um dia casasse com alguém, seria se eu colocasse arma na cabeça de alguém. E eu casei com um homem que trabalha com estéticas, que trabalha com mulheres há mais de 30 anos. 35 anos que ele trabalha com isso. E Deus me colocou na vida desse homem e Deus colocou eu na vida dele. E estamos há 21 anos casados, da qual todo mês 18 ele fala quantos dias estamos casados, quantos meses estamos casados. Sempre de manhã cedo, quando ele acorda, ele fala: hoje estamos comemorando tantos anos, tantos meses, tantos dias. Depois ele fica tantas horas. É um homem extremamente inteligente, graças a Deus. E, gente, o que eu tenho para falar para você nesse momento é: seja você. Você não precisa sair querendo colocar as suas ideias, aquilo que você tem, aquilo que você sabe, achando que o outro te deve alguma coisa. Ninguém te deve nada, sabe? Agora tem um casal aqui falando muito alto e a mulher fica me olhando, botando um vídeo muito alto. Eu não entendo por que ela tá fazendo isso, mas tá tudo bem. Então, assim, gente, seja você. Faça aquilo que você tem vontade de fazer. Faça aquilo que te faz bem. E sempre quando eu tô querendo fazer um vídeo sobre a lei da atração, acontece algo. E aí aparece agora esta mulher, ela me olha o tempo todo, tá com o celular muito alto, que é uma coisa que não acontece. E ela bota o celular mais alto e ela fica me olhando. Então, assim, o porquê que acontece isso é porque eu me boicotava durante muitos anos. Era eu, gente. Então, quando a gente procura se curar, mesmo ela com o celular ali alto, eu estou falando com vocês. Se fosse um pouco tempo atrás, eu desligava. Eu não iria mais conseguir estar aqui com vocês.
Mas eu estou trabalhando isso tão forte, tão intensamente aqui dentro de mim, que eu vou conseguir realmente passar para vocês um pouco da lei da atração, um pouco daquilo que eu acredito, um pouco daquilo que eu vivo. Falar para vocês alguns países da qual eu realizei o desejo de conhecer, algumas. Gente, a única coisa que eu posso falar para vocês não é aquilo que o outro conquistou, não é aquilo que o outro realizou. É aquilo que você quer realizar, é aquilo que você tem vontade de realizar, é aquilo que você tem vontade de fazer. Não olhe para o outro com aquele pensamento: ah, fulano conquistou, ah, fulano tem. Não, veja o você. Onde você quer chegar, o que você quer conquistar. Às vezes a gente acha que leva muito tempo. Ah, isso está demorando de eu conquistar isso, está demorando de eu. Não, você vai ser no momento certo. E você realmente vai viver aquilo que é para viver no momento seu. Porque todos nós temos o nosso momento. Todos nós temos a nossa. Como é que eu posso falar? Todos nós nascemos para realizar algo, para viver algo. Então, se a gente ficar pensando só no outro, porque o outro conquistou, porque o outro fez, porque o outro tem, porque o outro. Olha o seu jardim, regue o seu jardim, regue a sua cabeça, o que for de você sentir, sinta. Eu, eu gosto de sentir, se eu tô triste, eu fico triste. Se eu tô alegre, eu fico alegre. Apesar de eu sempre estar falando, deixe a sua vida colorida, seja sempre grato. Mas no momento em que eu estou triste, aqui dentro de mim está fazendo uma lavagem para eu acolher aquela tristeza, ou para que eu acolha aquela alegria, ou que eu acolha qualquer sentimento que eu esteja passando no momento, para que aquilo saia, para que aquilo transborde, para que aquilo seja algo diferente. Então, eu acho que a lei da atração é isso. É a gente trabalhar dentro da gente. É a gente trabalhar os nossos sentimentos. É a gente trabalhar os nossos medos. E uma das coisas que eu aprendi da lei da atração, quando a gente veio de uma família de muita escassez, quando a gente consegue conquistar coisas incríveis e que pessoas que a gente ama, elas não estão naquele ritmo da gente, a gente sofre, a gente sente que está fazendo algo de errado, mas a gente não estamos fazendo nada de errado. É porque o seu processo é totalmente diferente do processo do outro. Então, a sua vida é a sua vida. O que o outro está passando, o que o outro está vivendo, é o outro que precisa passar. É o outro que precisa viver. É o outro que precisa resolver. É o outro que precisa passar a lição dele. É o outro que precisa realmente ir para o outro patamar. Assim como você. Eu estou chegando a um patamar, gente, de não me sentir culpada por absolutamente mais nada na minha vida. Nada. Se for da gente, meu marido, receber esse contrato, de fazer essa idealização de mais uma cabine, então eu vou estar ali dando apoio, ajudando, incentivando, trabalhando junto com ele. Estarei, sim. Apesar de eu já ter pedido demissão da empresa, como já falei para vocês, eu não vou mudar de ideia em relação à demissão da empresa, mas continuar trabalhando com meu marido. Isso eu vou continuar, isso é uma coisa que eu tenho vontade de continuar,
E aí eu vou poder cuidar mais de mim, eu vou poder fazer mais vídeos para vocês, eu vou poder realmente falar com vocês um pouco mais sobre a lei da atração, falar um pouco mais sobre a vida na Alemanha, sobre a vida na Europa, falar um pouco mais sobre assuntos mais profundos, falar um pouco mais sobre coisas mais bonitas para vocês. E, gente, tudo é cura. E que bom. Eu estou continuando aqui falando com vocês, mesmo uma pessoa aqui na frente com o celular muito, muito alto, que é algo assim, ó, inexistente. Então, são curas. São curas que a gente tem que procurar fazer. Então, antes de eu vir aqui para falar com você, falar realmente aquilo que eu sinto, ser realmente verdadeira com você. Somos seres humanos cheios de falhas, defeitos e qualidades. E eu quero que venham pessoas aqui no meu canal que realmente se identifiquem comigo, que realmente se identifiquem com o ser, com a pessoa que eu sou. Que um dia tá assim, o outro dia tá assim, mas que tá sempre, apesar de tudo isso, tá com foco. E o meu foco sempre foi vencer. O meu foco sempre foi crescer, fazer a diferença, fazer história. E meu nome já está na história, através do meu marido. Aí, quando eu falava um pouco sobre o meu marido, as pessoas me criticavam, as pessoas falavam coisas, Nil, mas você deveria isso, você deveria aquilo. Se Deus me colocou nessa vida, se Deus me colocou neste país, foi para fazer a diferença. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando fazer a diferença. Não é nada extraordinário, gente. É apenas um contrato de trabalho. Meu marido tem um contrato de trabalho, de criar coisas. Então ele faz. Não somos milionários, não somos ricos. É apenas um contrato. É como se você fosse um engenheiro. Você é um engenheiro, você está ali, você está trabalhando, você tem seu contrato para você construir uma casa ou você fazer alguma coisa. Meu marido também, ele tem esse contrato de criar. Ele criou coisas. E ele criou muitas coisas pensando em mim. E essa cabine na qual ele ganhou o prêmio, essa cabine, ela ganhou porque essa cabine, em 10 segundos, ela produz o ar como no Amazonas. Em 1 hora, é mais puro do que no Amazonas. Por isso que ele ganhou esse prêmio também. Então, Deus sabe de todas as coisas. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, escreva nos comentários, dê a sua opinião. Eu misturo tudo, né, gente? Mas eu quero pessoas aqui que me entendam. Pessoas aqui que deixem comentários bonitos, comentários positivos e que possamos crescer juntos. Com nossos defeitos e com nossas qualidades. Eu não quero estar aqui no YouTube, ser mais uma, e só falar de coisas fáceis. Nada na vida é fácil. Nada. Nós temos muito altos e baixos. Então, se vocês gostaram deste conteúdo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e vamos para o próximo vídeo. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau.